A ocorrência de desastres naturais tem aumentado a cada dia, e nesses momentos difíceis é inevitável a ajuda dos que se preocupam ou de alguma forma se sentem responsáveis pelas pessoas afetadas. Segundo Overstreet, grande parte do sucesso das ações humanitárias deve-se à eficiência e eficácia da logística aplicada para atender às demandas das pessoas afetadas nos locais certos e com maior agilidade. Sendo assim, torna-se essencial realizar estudos na área de logística humanitária. Apesar dos investimentos e da importância emergente do tema, os estudos relacionados à logística aplicada às ações humanitárias ainda são poucos no âmbito nacional. Porém, como pensar em logística em momentos tão delicados? Como pensar e planejar as ações em pouquíssimo tempo? A logística é uma atividade que existe há séculos, presente em diversos aspectos da vida humana. No entanto, pode-se dizer que é um conceito relativamente novo. Nesse contexto, a logística, que vem evoluindo em maior escala desde a Segunda Guerra Mundial, vem se tornando um elemento essencial na estratégia competitiva. Nas empresas, a logística empresarial, por meio de planejamento, organização e controle de movimentações e armazenagem, busca facilitar o fluxo de produtos e, consequentemente, melhorar os níveis de rentabilidade dos serviços relacionados. Segundo a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, a logística humanitária consiste no conjunto de processos e sistemas voltado para a mobilização de recursos, pessoas e conhecimento com a finalidade de dar um suporte a comunidades afetadas por desastres naturais ou outros eventos que deixem vulneráveis. Tem como objetivo responder às necessidades de forma imediata, com vistas a atingir o maior número de pessoas, organizar doações e recursos, sempre evitar desperdícios, tudo isso com um orçamento limitado. A logística humanitária possui 4 fases. A fase de preparação é baseada em trabalhar a capacidade de resposta em casos de desastre, o que é possível por meio de ações como trabalhos com comunidades em áreas de risco, por exemplo. A fase de resposta é aquela que acontece logo após o desastre, com atividades focadas primeiramente no salvamento de vidas e posteriormente em evitar mais danos. Esse processo pode durar desde meses até anos, dependendo da escala do desastre. Essa é uma fase em que se exige extrema urgência nos fluxos e processos. A recuperação é um ponto fundamental da ação, pois nela se busca ajudar as comunidades atingidas, fazendo-as voltarem às condições existentes antes do desastre. A fase de mitigação trata da busca pelo aumento da resiliência da sociedade atingida, para, em caso de novos desastres, ter um impacto menor sobre aquela sociedade. Nessa fase serão ensinados e implementados passos de prevenção nos locais afetados. Uma das principais diferenças entre a logística humanitária e a empresarial está no modelo de demanda. Na logística empresarial, a demanda é relativamente previsível, ocorre em locais pré-estabelecidos, em intervalos relativamente regulares. Na logística humanitária, a demanda ocorre de maneira imprevisível, frequentemente em locais desconhecidos, e é estimada após a ocorrência da necessidade. Uma das ações humanitárias normalmente tem um alto nível de complexidade, não só devido às circunstâncias emergenciais em que se atua, mas também à vasta quantidade de partes envolvidas no funcionamento cadeia da logística aplicada nessa situação. Os principais desafios são recursos humanos, materiais, infraestrutura, coordenação, tempo, interferências profissionais, tecnologia, desconhecimento e arrecadação. Para o estudo da logística humanitária, é fundamental esclarecer o que seria desastre, tendo em vista a relação direta que este conceito tem com essa área de estudo, sendo o fator gerador da mesma. Segundo a Federação Internacional das Sociedades da Cruz e do Crescente Vermelho, o desastre consiste em um evento inesperado e calamitoso que devasta uma comunidade ou uma sociedade, afetando relações humanas, infraestrutura, economia e meio ambiente, com danos que sobressaem a capacidade de recuperação dos afetados, se forem utilizados os recursos que estes têm disponíveis. Tendo em vista que no contexto de ações humanitárias os militares estão sempre presentes e
para explicarmos um pouco sobre o assunto, usaremos como exemplo a logística humanitária no contexto da ação militar pós-desastre no Haiti, país que sofreu um grande terremoto em 2010. Devido ao impacto do terremoto, segundo a Federação Internacional da Cruz Vermelha, em seu relatório a respeito da operação no Haiti, atualizado em 5 de fevereiro de 2014, os sismos deixaram quase 220 mil mortos, aproximadamente 300 mil feridos, com mais 7 mil mortes nas semanas seguintes. Como consequência dos desastres, cerca de 75% das construções em Porto Príncipe foram fortemente danificadas, desabrigando mais de 1,5 milhão de pessoas. O sismo causou muitos prejuízos para a rede de transportes do país, destruindo o porto de Porto Príncipe, bloqueando as principais rodovias da região. Danificou o aeroporto, por mais que este tenha sido o único em condições de uso e o meio principal de entrada de recursos. Essa destruição massiva dos meios de transporte fizeram da operação um desafio logístico de grande escala. Esse desastre se destaca também pelo nível de envolvimento de outras nações na ajuda humanitária. Segundo documentos da ONU, foi previsto um gasto de 13,34 bilhões entre 2010 e 2020 para a recuperação do país. Além deste valor, foram doados mais 3 bilhões por entidades privadas às organizações não governamentais. Esse volume de doações financeiras, cotadas em dólares americanos, foi realizada por mais de 50 países. O país, na época do sismo em questão, já contava com o apoio de diversas organizações estrangeiras, inclusive o Exército Brasileiro, todos coordenados pela ONU em uma missão que visava estruturar o país, estabelecer e manter a paz que estava sendo ameaçada pela conturbação política e social que o país vivia. O Exército Brasileiro, por exemplo, estava presente no país desde 2005 e foi um dos principais agentes na resposta imediata ao desastre. O apoio de organizações humanitárias foi muito forte, culminando na formação de grupos de apoio divididos por área de atuação, liberados agências específicas. A instituição, hoje composta por mais de 200 mil militares, tem por missão garantir a soberania nacional e assim como o desenvolvimento seguro da nação, tendo como área de atuação o ambiente terrestre. O Brasil tem um contingente presente na MINUSTAH desde 2005. Inicialmente foi destacado um número pequeno de homens para a missão. Às vésperas do terremoto, esse contingente do Exército era composto por um batalhão com cerca de 750 homens e uma companhia de engenharia com 250 homens. Tendo em vista os danos causados pelo sismo, demandou-se o envio de mais militares para o local. Com a demanda, o Brasil passou a ter no Haiti um contingente de 775 militares do Exército no batalhão brasileiro, que também contava com 202 militares da Marinha, 28 militares da Força Aérea, 31 militares do Paraguai e 1 militar do Peru. O Batalhão Brasileiro 2 era composto por 809 militares do Exército, 90 militares da Marinha e 1 militar da Força Aérea. O contingente é dividido em 3 bases brasileiras, sendo uma principal e 2 secundárias. A principal, cujo nome é General Barcelar, é a que concentra a parte estratégica da operação. As outras 2 bases têm cunho operacional e servem como apoio para a execução das atividades demandadas. O batalhão logístico concentra-se na base principal, mas há militares da área de logística em apoio às demais companhias, principalmente a de engenharia. A cadeia logística em que o Exército Brasileiro se insere é composta pelos seguintes elementos: Brasil, ONU, Embaixada Brasileira, ONGs, doadores, outros exércitos e a população. As funções são divididas e cada órgão possui suas responsabilidades específicas. O Brasil é fonte de máquinas, suprimentos, armamentos, entre outros. A ONU tem como função gerir estrategicamente toda a missão, inclusive a parte logística. A Embaixada Brasileira tem como missão fazer o elo entre Exército Brasileiro e os demais elementos. O Exército Brasileiro cuida das demandas internas e as ONGs, por ter maior contato com a população, indicam quais atividades precisam de ajuda do Exército, e o principal papel fica a cargo dos doadores, elemento fundamental de qualquer ação humanitária, tendo em vista que, já que o país não tem condições de se reerguer, este precisa de ajuda externa. A função STAF é exercida pela ONU e o Exército Brasileiro está mais presente no retângulo logística humanitária, com atividades de transporte
estocagem, distribuição, utilização de tecnologia e transportes no Brasil. A logística do Exército Brasileiro é dividida por classes, de acordo com o tipo de material ou atividade envolvida. O mesmo se aplica à estrutura utilizada no Haiti. Esta é dividida em 10 classes: alimentos, combustíveis e lubrificantes, fornecidos pela ONU, uniformes e equipamentos, material de construção, munição e armamento, engenharia, material de informática e instalações, saúde, viaturas e peças fornecidas pelo Brasil, e outros, tudo que não se encaixa nas anteriores, cujo fornecimento é determinado de acordo com a necessidade. A distribuição dessas atividades é feita de acordo com um documento que é chamado de ordens de tarefas distribuídas diariamente, que determina o que a instituição deve fazer. As principais atividades exercidas pela área de logística do Exército Brasileiro no Haiti são, em primeiro, a distribuição de água potável. No Haiti, o Brasil possui uma estação de tratamento de água que chega a distribuir até 3 caminhões pipas por dia, disse o entrevistado 3. Também tem a distribuição de alimentos, que é distribuído comida fornecida pela ONU e também é expressamente proibida a distribuição da própria comida da instituição, que, segundo o entrevistado 1, poderia gerar um caos. 3. Em atingir pontos de difícil acesso. Montar a rota, a estrutura e atingir pontos de difícil acesso que tenham pessoas demandando ajuda. E por último, é o trabalho de socialização, as atividades esportivas e recreativas, saúde e contato com líderes sociais. Os trabalhos de entrega de mantimentos, água ou qualquer outro material têm mais cunho social do que distribuição em si. Há uma forte preocupação com o bem-estar da população. Ainda tem mais de 150 mil pessoas que vivem desabrigadas até hoje. Grande parte da população mora em barracas de lona e madeira, de um cômodo só, e fazem tudo ali. Necessidades, banho, dormem. Para a realização das atividades logísticas, o batalhão conta com a ajuda da Companhia de Engenharia, área responsável pelas máquinas e equipamentos necessários para as ações de salvamento. As tropas no país têm seu efetivo rotativo. Militares normalmente ficam 1 ano destacados na missão até serem substituídos. 6 meses antes do envio dos militares substitutos é determinado um polo de treinamento pelo Estado-Maior do Exército Brasileiro. O G4, por exemplo, é um polo de logística localizado em Juiz de Fora, onde os militares passam por treinamentos que vão desde a confecção de comida até treinamento militar. São realizados cursos de paletização com a aeronáutica, embarque e desembarque de cargas, cursos sobre fluxo logístico, cursos logísticos de acordo com a atividade que será exercida. Esses cursos são exclusivos para os militares da área de logística e complementam o treinamento geral que é dado a todos os militares que irão para a missão. Quanto a desastres naturais, os militares recebem o treinamento de como atuar caso ocorra um fenômeno do tipo. No entanto, o Brasil tem mais conhecimento na resposta a enchentes e furacões. A parte de terremotos fica mais com países com histórico nesse tipo de evento. Pode-se observar, na atuação do Exército, a existência de 3 de 4 dos subsistemas logísticos, colocados por Guarnieri. Primeiramente, existe uma logística de suprimentos, tendo em vista que é necessário ter um contato com a população e o ambiente em que este está inserido, a fim de verificarem as demandas a serem atendidas e assim procurar insumos para isso. Xing aponta como dificuldade a variabilidade de demanda, e isso foi muito forte logo após o momento em que ocorreu o terremoto e persistiu no decorrer do tempo como uma variação um pouco menor. A adversidade obrigou à força a descobrir meios de conseguir suprimentos adequados o mais rápido possível e a um custo não muito elevado. Outra característica da logística de suprimentos. O fato do custo não poder ser muito elevado tange o fato de todo o orçamento ser baseado em doações e, com isso, é interessante aproveitar ao máximo esses recursos financeiros. O Haiti, em 30 segundos,
perdeu 25% das suas propriedades e 30% dos seus servidores. A polícia perdeu 1/4 de suas delegacias, 2.000 policiais morreram. Com isso, a violência e o desespero da população só agravaram a situação deplorável que o Haiti já se encontrava. As organizações militares, apesar de serem solicitadas na grande maioria dos casos e cumprirem um papel fundamental para a missão, que vai muito além da segurança, ainda são muito criticadas pelas organizações civis e têm sua importância e modo de atuação muitas vezes questionados. É dever do profissional de administração pensar sobre as variáveis dos processos comuns da profissão e verificar e compreender a importância de utilizar os conhecimentos técnicos de forma mais humana e solidária.